E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, aí, irmão, tô chegando em quase 50 mil inscritos. Então, por favor, dá essa moral pro Negão aí, se inscreve no canal, tá ligado? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, aperta esse bendito desse sininho aí que você vai estar ajudando muito aqui a firma. E também, mano, compartilha o trampo do Negão, né, irmão? Compartilha aí nas suas redes sociais preferidas. Ó, deixa eu te dar um salve também. Ontem teve resenha de pai e filho, certo? Então, por favor, dá uma moral lá. Foi bem legal, foi bem engraçado a resenha, discutimos uma pá de coisa aí. E é o seguinte, no vídeo de hoje, assim que acabou a resenha, eu fui assistir um outro podcast. No vídeo de hoje eu quero falar de novo sobre o debate entre Nicolas e Nando Moura, certo? Por quê? Porque eu quero dessa vez falar da bestialidade dos torcedores. Nicolas e Nando Moura debateram, e aqui a gente coloca uma aspas bem grande, porque na minha opinião, aquilo não foi um debate, aquilo foi uma conversa de boteco, certo? Sabe aquela conversa, pra mim, eu até falei isso na minha live que eu faço no meu outro canal. Antes eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Vamos deixar uma coisa muito clara, certo? Pra você que tá chegando agora, não conhece meu canal, é muito simples. No canal Eu Sou Seu Pai, certo? Eu tenho o canal maior, que é o Alessandro Santana Oficial, 540 mil inscritos, e tenho esse canal aqui que tô com quase 50 mil inscritos, que é o canal Eu Sou Seu Pai. No canal Eu Sou Seu Pai, meu público é diferente do canal Alessandro Santana Oficial. Aqui o público é mais jovem, e aqui eu não falo sobre política, certo? Eu tenho o meu lado, que é o meu lado é o direito, mas aí do outro lado tem o moleque de esquerda, tem o moleque de centro, tem o moleque de direita e tem o moleque que não tá nem aí pra política, e todos esses me assistem porque aqui eu gosto de ensinar que as pessoas são muito mais do que o seu lado político. E é muito importante isso para esse vídeo de agora. Teve o debate entre Nicolas e Nando Moura, que virou uma hora, virou jogo de futebol, virou torcida a coisa. E eu admito que eu fui um dos caras que até encampou essa coisa da torcida, porque eu vi que a seriedade acabou logo no começo do debate, certo? Logo no começo, onde ele deixou de ser um debate, significa que a seriedade acabou e se tornou uma conversa. Então ali estavam abertos os xingamentos, estavam abertos os deboches, tinha deboche dos dois lados, teve acusações dos dois lados, teve os dois lados querendo que o outro dissesse alguma coisa para poder rolar um processo depois. Então o debate morreu ali nos 5 primeiros minutos de live, certo? E aí começou a torcida, o negócio foi jogado à torcida e ficou a torcida do Nicolas, a torcida do Nando Moura. Como é que o pessoal do Nando Moura fala? Os Nicolas Mongolete, sei lá, e os outros eram os Nandoloides. Dane-se. Mas beleza, no dia foi legal, no dia foi engraçado, a gente se divertiu, a gente deu risada, eu torci para um lado, fulano torceu pro outro, tinham argumentos de torcedor de um lado, argumentos de torcedor de outro, certo? Pareciam Palmeiras e Corinthians, mas no outro dia, certo? Assim que eu terminei a minha live do Eu Sou Seu Pai, eis que eu boto lá no Rogério Vilela e lá estava Paulo Cruz e estava Alê Santos. Dois caras que eu admiro para um caralho, tá ligado? Principalmente o Paulo Cruz. E o Alê é da hora, porque o Alê já é um cara mais à esquerda, apesar dele ficar nessa de eu não sou isso, da papá, mas ele é um cara mais à esquerda, tá ligado? Ele tem ideias mais à esquerda, ele defende coisas que eu não defendo. Mas eu tenho que admitir que a aula que eles deram ontem foi muito louca. E como estavam os comentários? Os comentários estavam: esse Paulo Cruz não é aquele que é MBL? Esse Alê Santos não é aquele cara que é de esquerda, ou esquerdista e tal. E de repente começaram a puxar de novo o Nicolas versus Nando Moura. Acabou, morreu essa história. Acabou, irmão. Morreu. Ontem tinha 2 caras negros dando uma aula de história, certo? Sem aquela frescura de ficar... Mano, eu sou um cara que não dou entrevista, não vou pra nenhum bate-papo, não vou pra nenhum podcast no mês de novembro. Porque no mês de novembro é o momento em que tudo quanto é rede de televisão, qualquer coisa, fica te chamando, principalmente agora no dia 20 de amanhã, pra você dar entrevista sobre racismo. E no entanto, Paulo Cruz e o Alê deram uma aula de história, deram uma aula de história, e é muito louco aquilo. Não só uma aula de história do Brasil, mas também uma aula de história do povo negro. Negão, mas aqui no Brasil nós somos todos iguais e blá 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 e não sei o que. Tá, nós somos todos iguais, irmão, mas em alguns pontos nós somos bem diferentes. Entendeu? Nós somos bem diferentes. E tá aí, mano, é do jogo, tá ligado? E é do jogo também você conhecer como é a história para que você possa... Você tem que conhecer o seu passado para que você possa ter um futuro melhor. E como estavam os comentários?
Eu era o cara chato que toda hora tinha que escrever assim: crianças, prestem atenção na aula. Eu era o cara chato que tinha que falar. Eu tava trabalhando mais que o Mandíbula ontem, escrevendo toda hora isso. Tanto que teve até uma hora que eu mandei uma pergunta lá e o Mandíbula leu ela toda errada pro Vilela lá e ficou parecendo que eu era um idiota. Que na verdade a pergunta, quem assistiu o debate quem assistiu esse bate-papo, a minha pergunta era a minha pergunta pros dois, tanto pro Ale como do Paulo, até mandei agora uma mensagem, eu tava conversando com o Ale agora de manhã, que a pergunta ficou mal feita, mas a pergunta era a seguinte: o que eles dois achavam desse negócio da China tá comprando boa parte da África? E a China tá ligado? Primeiro porque é barato. Barato você comprar terrenos, barato você comprar fazendas, barato você comprar porto na África, e a China tá comprando. Só que, e aí eu tava falando o seguinte: com a entrada da China na África, até porque ela precisa perder essa dependência alimentícia que hoje ela tem, tá ligado? A China, por ela tá entrando lá e por ela tá entrando com grana, ela vai modernizar a África. Mas a pergunta que fica é: os africanos vão aproveitar essas modernidades? Tá ligado? Vai virar uma espécie de Dubai, onde os sheik ricão fizeram, mas os dubaianos mesmo estão aproveitando essas modernidades de Dubai? Entende onde eu quero chegar com a pergunta? Mas aí a pergunta foi lida mal e ficou esquisito, tá, a pergunta, mas aí eu mandei pro Ale agora de manhã explicando. Aí eu tava até falando pra trazer ele e o Paulo aqui pra gente poder ter esse tipo de conversa, porque são conversas fantásticas. O Ale contando dos livros dele, contando das histórias dos livros dele. Aí eu toda hora escrevendo assim: irmão, presta atenção na aula, os caras estão dando uma aula, isso não é um bate-papo, isso não é um debate. Como muita gente gosta, como eu fiquei triste de saber que tem gente que fica tipo marcando o Ale numa postagem do Paulo Cruz, ou marcando o Paulo Cruz numa postagem do Ale pra tentar fazer uma rinha de negão, tá ligado? Uma rinha de negão. Pô, mano, isso é triste, tá ligado? E todo mundo lá nos comentários: não, porque o Nicolas isso, o Nando Moura aquilo, esse negão que está comentando aqui, ele é um negão vendido, porque não sei o que lá. E eu, cara, presta atenção na aula. Às vezes a gente tem que começar, e isso é legal de eu falar aqui, não sou seu pai, porque muitas vezes você vai ver uma pessoa e essa pessoa não tem concordância com você em algumas coisas, e você vai achar, sei lá, que ela é um idiota, e às vezes você vai absorver muito mais dessa pessoa que você não tem concordância em alguns assuntos do que com outras, tá ligado? Do qual concordam em tudo com você, do qual fecham em tudo com você, e às vezes você não vai absorver nada daquela pessoa. A lição desse vídeo aqui é justamente essa: a gente tem que muito mais ouvir do que falar. Graças a Deus, tinha 2.000 pessoas assistindo uma aula, tá ligado? Do Paulo Cruz junto com o Ale sobre história, não só história brasileira, como história do povo negro no Brasil, certo? Uma aula pra gente entender até o que acontece com a gente hoje em dia, nesses dias atuais, e até pra gente também poder compreender como a gente pode melhorar, não só como ser humano, mas como sociedade. E aí tava os caras lá: não, porque o Nicolas, não sei o que, os argumentos do Nando Moura. Falei: caralho, vocês são torcida idiota. Torcer no dia lá do Nicolas e do Nando Moura, firmeza, porque deixou de ser um debate com 5 minutos de live. Deixou de ser um debate, virou uma conversa de boteco. A partir do momento que virou uma conversa de boteco, a seriedade acabou, a gente não leva mais a sério, a gente torce. A gente torce por quem interromper mais, a gente torce por quem zoar mais, a gente torce por quem... A gente fica naquela coisa de quem tá sério, o cara fala uma coisa, o outro fica: uou! Mas ontem não, irmão. Aí teve um cara que comentou assim, uma hora que o Paulo Cruz começou a falar mal do governo: não, porque o governo é isso, o governo é aquilo, bolsonarismo isso, bolsonarismo aquilo. Aí o cara escreveu assim: quero ver o Alessandro falar para as pessoas ficarem quietas agora e continuar a aula. Tá gostando da aula ainda, Alessandro? Eu falei: tô. E tô aproveitando muito. Entendeu? Naquele momento ali eu não concordava com o Paulo Cruz, mas e aí, de todo o resto? Aí teve um cara até que escreveu assim, falou: pô, negão, ia ser legal se você estivesse lá também. Aí eu falei: irmão, eu é que não quis estar lá. Esses dois caras têm um gabarito muito maior do que o meu, eles têm um intelecto muito maior do que o meu, eles têm um conhecimento muito maior do que o meu. Se eu tivesse lá, eu seria o Vilela no dia do Nando Moura com o Nicolas, eu só ia ficar quieto, tá ligado? Tudo bem que no caso do Vilela ele não tava aproveitando muita coisa, tá ligado? Ele tava quieto por estar quieto, mas eu estaria quieto porque eu ia querer aproveitar, eu ia querer ouvir o Ale falar, eu ia querer ouvir o Paulo Cruz falar, porque na minha concepção, eles são duas pessoas com muito mais conhecimento do que eu. Quando eu trombo alguém que tem mais conhecimento do que eu e caguei pro lado político dela, o que eu faço é calar a boca e escutar aquela outra pessoa e absorver tudo que é firmeza pra mim, tudo que vai engrandecer o meu espírito, ou tudo que vai engrandecer o meu conhecimento,
eu absorvo daquela pessoa. Eu sou tipo um dementador de conhecimento, tá ligado? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, por favor, se inscreve. É nóis.